Então, no exercício 3, ó, da lista, você vai ver que está escrito: balanceie as equações abaixo, indicando a semi-reação de redução, a semi-reação de oxidação e a equação global. Então, a letra A em meio ácido, que é o que eu copiei aqui para vocês. Como que vocês vão fazer isso? É o seguinte, pessoal, o meio que ele está, ele vai te dar uma informação se você vai acrescentar os íons hidroxilas ou H+, né? Quando o meio, né, que essa reação está ocorrendo é um meio ácido, você vai incluir H+, em uma determinada etapa desse meu método de balanceamento, né? Ou o H+, H3O+, tá? Vou colocar o mais aqui. Que é como o professor lá explica que é recomendado. Um desses dois. Eu acho mais fácil trabalhar com H+, mas vocês que escolhem, né? Quando o meio é básico, né? Vocês têm que incluir a hidroxila, a OH-, tá? Então, isso em uma determinada etapa você vai usar isso daqui. Mas então tá bom. Primeira parte, pessoal, é fazer a identificação dos NOx, que são os números que vão auxiliar a gente nesse balanceamento dessa equação de oxirredução. Tá, então, pelas tabelas, a gente viu que para o oxigênio, tipicamente é -2 o NOx do oxigênio, certo? De cada oxigênio aqui, né? De um deles é -2. Tipicamente, para o hidrogênio, o NOx é mais, né? Mais 1 para o hidrogênio. E essa substância inteira aqui, ela não tinha carga nenhuma, certo? Eu estou escrevendo em vermelho aqui os NOx, né? O NOx do H, o NOx do oxigênio. Mas está vendo que ela não tem carga nenhuma? Quer dizer que a carga total dessa substância é 0, certo? Então, uma propriedade é que a somatória dos NOx de todo mundo aqui dentro dessa substância tem que ser igual à carga total, né? No caso aqui é 0. Se fosse um íon, como esse daqui, ó, a carga total é -1. Nesse caso aqui, a carga total é 0. Então, a somatória dos NOx tem que ser igual a 0. Então, você faz o seguinte, ó. Você tem 2 oxigênios? Então, 2 vezes -2, cada oxigênio tem o NOx -2, tá? Então, 2 vezes -2 mais 2 vezes mais 1, que é os 2 hidrogênios aqui, 2 vezes mais 1, mais 2 vezes x. Quem que é o meu x? O x é o NOx do carbono, que é o que eu não sei, nesse caso aqui, né? Só que eu tenho 2 carbonos, então 2 vezes x. Tudo isso, a soma desse com esse, tem que ser igual à carga total, que é 0. Tá vendo? Com essa equação, eu consigo descobrir o NOx do carbono, porque aqui vai dar -4 mais 2 mais 2x igual a 0. Isso vai dar -2, vai dar x igual a mais 1. O que eu descobri? Eu descobri que o NOx aqui do carbono é mais 1 nessa substância, tá bom? Eu preciso dessa informação para eu saber quem vai oxidar, quem vai reduzir, tá? Então, vamos para a próxima substância, o MnO4-. Aqui também, ó, o oxigênio, eu tenho 4 deles, né? 4 vezes. Qual que é o NOx típico do oxigênio? Eu já falei, -2, né? 4 vezes -2, mais. Qual que é o NOx aqui do manganês? É o que eu quero descobrir, vou chamar de X também. Igual a quanto? O NOx desse mais o NOx desse tem que ser igual à carga total dessa substância, que é -1. -1. Então, ó, 4 vezes -2, -8, mais x igual a -1, -8 mais x igual a -1, x igual a mais
7. Tá vendo? Então, eu descobri que o NOx aqui do manganês é mais 7. Tá? Desse lado aqui, o manganês está 2 mais. Qual que é o NOx dele? Tá fácil, né? É 2 mais. Quando é um íon, é a própria carga. E do CO2, você tem que o oxigênio é 2 vezes menos 2, mais x igual a 0, né? Então, x é igual a mais 4. Quer dizer que o NOx aqui do carbono é mais 4. Beleza, essa é a primeira etapa, eu determinar o NOx de todo mundo aqui nessa reação. Agora, olhando como que o NOx muda de um lado para o outro, eu vou descobrir quem está reduzindo, quem está oxidando, certo? Então, se eu olhar aqui para o carbono, ó, ele estava com NOx mais 1, certo? Aqui desse lado da equação. E lá do outro lado, ele foi para o NOx mais 4, certo? Estou olhando para os átomos de carbono. Aqui, ó, o manganês, aqui ele está com NOx mais 7, e lá do outro lado, ele foi para o NOx mais 2, certo? Beleza. Então, quem que está oxidando, quem que está reduzindo? Se você olhar, oxidando é quem perde elétrons, certo? Se o carbono está indo de mais 1 para mais 4, está aumentando o valor do NOx, ele está oxidando, certo? Ele está perdendo elétrons, né? Para cada elétron negativo que ele perde, ele fica mais positivo. Ó, o manganês, que está indo de mais 7 para mais 2, ele está recebendo elétrons, né? Para cada elétron negativo que ele recebe, ele vai reduzindo. Mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, né? Então, ele recebeu aqui 5 elétrons, tá vendo? Bom, então vamos fazer pelo método das semi-reações, igual eu fiz antes. Você escreve a semi-reação de reação de oxidação primeiro. Oxidação, então é do carbono. H2C2O2 indo para CO2, né? É o que a gente viu aqui, ó. Esse daqui indo para esse daqui. E a de redução, semi-reação de redução é o MnO4- indo para Mn2+. Esse daqui vindo para cá, tá? Identifiquei as semi-reações. Beleza. Então, você olha para cá. O NOx do carbono estava em mais 1, foi para mais 4. Beleza. Então, primeira coisa, a questão do balanceamento de massas dessa primeira semi-reação aqui, ó. Tá vendo que eu tenho 2 carbonos desse lado? Eu vou balancear os átomos que eu estou avaliando o NOx, tá? Tá vendo que eu tenho 2 carbonos desse lado e aqui eu tenho um único carbono? Então, eu tenho que pôr o número 2 aqui para eu ter 2 carbonos e 2 carbonos. Para eu balancear as massas, mas eu só estou olhando para o átomo que eu estou analisando, que eu estou analisando a oxidação. Tá? Então, beleza. Massa está balanceada. Agora, veja as cargas. Você tem mais 1 para cada carbono, né? E aqui mais 4 para cada carbono. Então, cada carbono vai de mais 1 para mais 4. Ou seja, cada carbono libera, né, 3 elétrons. Perde 3 elétrons. Se você tem 2 carbonos, no total você está perdendo, né, 6 elétrons. Então, você tem que somar aqui 6 elétrons. Tá vendo?
Se você avaliar as cargas, você vai ver que você tem aqui menos 6, com mais 4, um total de menos 2, certo? E aqui 2 carbonos com mais 2, né? Olha o meu cachorro aqui. Bom, tudo bem. Então, a gente fez o balanceamento dessa semi-reação. Agora, o balanceamento da segunda semi-reação, pessoal. O MnO4-, ele estava com NOx mais 7 aqui no Mn, certo? Foi o que a gente determinou aqui em cima. E ele foi para mais 2, como a gente está vendo aqui do outro lado. Para fazer o balanceamento de massas, ele já está ok, né? Tenho um átomo de Mn aqui, um átomo do outro lado, balanceamento de massas já está ok para esse átomo. De cargas, mais 7 indo para mais 2, significa o quê? Que ele ganhou 5 elétrons, né? Para ele estar com mais 2 aqui desse lado, ele tem que ganhar 5 elétrons. Então, você vem e põe aqui 5 elétrons desse lado. Tá vendo? MnO4- mais 5 elétrons vai dar o Mn2+. Beleza. Fez essa primeira etapa, né? Que você fez o balanceamento das massas e das cargas das semi-reações. O que você faz agora? Você tem que balancear as massas dos outros elementos dessas semi-reações. Para fazer esse balanceamento, você precisa agora dessa informação que eu tinha te falado lá no começo. Se o meio é ácido, se o meio é básico, né? Se o meio é ácido, você vai incluir os íons H+. E água, né? E H2O. Se o meio é básico, você vai usar nessa etapa o OH-, tá? No caso, o meio é ácido, então vocês vão ver que eu vou usar H+, tá? Então vamos lá, segunda etapa. Eu vou copiar o que eu descobri já até aqui, que é H2C2O2 indo para 2CO2 mais 6 elétrons e MnO4- mais 5 elétrons indo para Mn2+. Então tá bom. Então, se você olhar nessa reação, você está vendo que você tem uma carga menos 6 aqui desse lado e nula do outro lado, certo? Menos 6 desse lado, nula do outro. Como que eu balanceio as cargas? Eu posso acrescentar 6 prótons H+. Tá vendo? Porque o meio é ácido, né? Que é aquela informação que eu te falei. Quando eu acrescento 6H+, com esses 6 elétrons, as cargas, né, se cancelam, você tem um total 0 desse lado, um total de 0 desse lado. Agora você corrige as massas, incluindo H2O. Como que você faz isso? Vem aqui e você vai ter que encontrar uma quantidade de H2O para incluir nessa semi-reação. Você vai ver que se você colocar 2 mols de H2O, veja agora as massas. Desse lado, quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, mais 4, 6. 6 hidrogênios aqui desse lado, certo? Do lado de cá, 6 hidrogênios também. Carbono, 2 carbonos, 2 carbonos. Oxigênio, 2 aqui, mais 2 aqui, 4 oxigênios. Desse lado, 4 oxigênios também. Então, cargas e massas estão já corretas nessa semi-reação. Beleza? Agora, de baixo. Cargas. Você tem 2+ desse lado, e desse lado aqui você tem 6 menos. Né? 5 elétrons e 1 menos daqui. Menos 6 para mais 2, você tem que incluir mais 8 H+. Por quê? Mais 8 com menos 6 vai dar mais 2 desse lado. Mais 2 desse lado, mais 2 do lado direito da equação.
as cargas estão ok. Tudo bem? E as massas, você vai ter que incluir uma quantidade de H2O, né? Esse é o método, tá? É a técnica. Você vai seguindo cada uma dessas etapas. Inclui os H+, e inclui água para fazer o balanceamento das massas. Se eu tenho 8 hidrogênios, qual o número que eu tenho que colocar aqui na frente do H2O? Vocês vão ver que é 4. Porque, ó, 4 vezes 2 dá 8 hidrogênios desse lado, 8 hidrogênios do outro lado. Um átomo de manganês aqui, um átomo de manganês do outro lado. 4 oxigênios, 4 oxigênios. Beleza? Então, massas e cargas estão balanceadas nas duas semi-reações. Você conseguiu chegar nessa etapa? As massas e as cargas estão balanceadas nas semi-reações? Você vai fazer a etapa de somar as duas semi-reações para ter a reação global, para ter a reação completa, tá? Esse é o nosso objetivo, né? Só que você nunca quer que apareçam os elétrons nessa sua reação, né? Que foi o que eu expliquei no exemplo anterior. Você não quer que fique esses elétrons aqui e esses elétrons aqui. Como que eu cancelo esses elétrons? Para eu cancelar eles, eu sempre tenho que ter o mesmo número de elétrons do lado direito, né, dessa equação e do lado esquerdo, porque daí um cancela o outro, tá? Vocês estão vendo que eu tenho 6 elétrons do lado direito e 5 elétrons do lado esquerdo? Como que eu faço para cancelar? A estratégia aqui, pessoal, é multiplicar um pelo valor do outro. A equação de cima, você multiplica por 5, que é o valor que está aqui embaixo. Ó. E a equação de baixo, você multiplica por 6, que é o valor que tem de elétrons aqui em cima. Tá vendo? Você troca. Porque, ó, 5 vezes 6 vai dar 30. E 6 vezes 5 também vai dar 30. E aí os elétrons vão se cancelar. Tá vendo? Então, esse é o truque. Se eu multiplico aqui todo mundo por 5, o que fica? Fica o número 5 aqui em cima. 5 vezes 2, eu fico com 10 mols de H2O. Aqui, 2 vezes 5, eu fico com 10 mols de CO2. 5 vezes 6, 30 elétrons. 5 vezes 6, 30 H+, certo? Aqui na semi-reação de baixo, vou multiplicar todo mundo por 6. Número 6 aqui na frente do primeiro. 6 vezes 5, 30 elétrons aqui. 6 vezes 8, 48 H+. Aqui, número 6, 6Mn2+. E 6 vezes 4, 24 H2O. Agora sim, ó, tem o mesmo número de elétrons dos dois lados, posso fazer a minha soma que vai dar certo. Então, quando eu somar, eu vou ter 5H2C2O2 mais 10H2O mais 6MnO4 menos. Os 30 elétrons, eu já vou cortar esse com esse, que eu já sei que vai cancelar, né? Mais 48H+, indo, agora eu vou copiar os que estão do outro lado. 10 CO2 mais 30 H+, mais 6 Mn2+, mais 24 H2O. Se você olhar, tem mais coisas que dá para cancelar aqui. De um lado da equação, eu tenho 10 mols de H2O e do outro lado 24, certo? Quando eu passo esse para o outro lado, né? Cancela esses 10, tira 10 do outro lado, eu tenho 14 H2O.
que mais? Esses 48H+, e aqui tem 30, no caso vai cancelar esse aqui e vai sobrar 18 nesse daqui, né? Mais alguém que dá para eu cancelar? Não, dá para eu cancelar mais ninguém, então eu copio todo mundo. 5, H2, C2O2, mais 6, MnO4-, mais 18H+, indo para 10 CO2, mais 6 Mn2+, mais 14 H2O. Está aqui a equação completa balanceada, tá? Então, não tem jeito, pessoal. É um balanceamento mais complicado, essas equações de semi-reação, de oxirredução. Tem que fazer essa avaliação das cargas e das massas. Eu acho essa metodologia que eu mostrei para vocês a mais prática, para vocês seguirem. Então, eu recomendo que vocês façam os exercícios da lista, seguindo essa mesma ideia que eu fiz aqui.